Falar sobre o filme de Five Nights at Freddy's. Um pouquinho atrasado, peço desculpas. Tava tudo muito cheio, motivos óbvios, não consegui comprar com antecedência. Mas foi interessante eu demorar porque deu pra... Voltei um pouquinho. Tava tudo muito cheio, motivos óbvios, não consegui comprar com antecedência. Mas foi interessante eu demorar porque deu pra ver meio que a reação em geral. Não a reação das pessoas em si. É mais a discrepância entre os críticos e os fãs. Eu pretendo em algum momento... Ah, sim. Pera, é o quê? São 5 crianças que foram de frios e laticínios e os corpos foram escondidos dentro dos animatrônicos. Resumindo, é isso. Voltando! Mas sim, eu quero muito que lance logo. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Eu quero muito que lance logo, eu quero muito jogar logo. Porque eu amo Hollow Knight. Não tem como, é meu jogo favorito. Não a reação das pessoas em si, é mais a discrepância entre os críticos e os fãs. Eu pretendo em algum momento fazer um vídeo sobre crítica jornalística pra falar um pouquinho mais sobre esse mundo e blá blá blá, mas eu achei esse caso muito interessante em FNAF em particular. Agora, duas coisas antes de eu falar do filme em si. Em primeiro lugar, spoilers, já passou uma semana, não vou me censurar aqui não. Em segundo lugar, eu quero dar um pouquinho o meu background com Five Nights at Freddy's como uma franquia, porque Nossa, no caso o esse áudio filme dele tá é muito estourando. importante. E é importante vocês terem uma ideia de onde a minha visão desse filme está vindo. O primeiro jogo é um dos meus jogos de terror favoritos de todos os tempos. Já fiz mais de um vídeo nesse canal onde eu elogio ele. A atmosfera, o desconforto que ele causa, o quão inovador ele foi pra época. O primeiro FNAF é muito bom e eu sempre vou apertar nessa tecla. Ele é muito, muito, muito bom. E eu não gosto tanto do resto da franquia. Alguns outros jogos são legais, eu ainda gosto de alguns deles. Só que, Só que uma galera acha que eu odeio a franquia. Eu não odeio a franquia. Eu tenho uma porra de uma fandub do Glam Rock Freddy, cara. E quanto à história dos jogos, eu sei a história dos jogos, eu não acho a narrativa em si como uma narrativa a coisa mais incrível do mundo, mas ela é legal e funcional, e a melhor parte dela é a maneira como ela é contada. Funciona perfeitamente para um videogame, sendo um mistério que vai se desenvolvendo a cada jogo, e é necessário que a comunidade se junte para tentar entender o que exatamente está acontecendo. Tanto que eu tinha muito medo de como o filme ia adaptar isso, porque é um estilo de narrativa muito própria para videogame e para Five Nights at Freddy's especificamente. E é um filme da Blumhouse. Se eu quisesse adaptar de uma maneira que fosse, entre aspas, fiel a como o jogo conta a sua história, seria um filme muito mais artístico. Não daria pra fazer. Então, caso você não tenha entendido, eu gosto de FNAF. Posso não ser o maior fã do mundo, mas eu gosto de FNAF. Uma franquia que eu gosto bastante. Agora vamos pro filme. Ao invés de dividir essa review barra análisezinha da maneira como geralmente eu faço, falando do visual e depois da narrativa, o que eu vou fazer aqui é primeiro falar do que eu gostei e depois do que eu não gostei, tá bom? Vambora. E o maior ponto positivo pra mim é que essa porra existe. Tipo, pensa um pouco, é meio louco que isso existe. Existe e é esteticamente fiel ao jogo. Eles conseguiram pegar muito... Por falar nisso, como que chama o filme trash do Nicolas Cage, que é tipo isso daí, só que não é isso daí, porque não são esses bonecos, são outros bonecos muito mais esquisitos. E nesse filme, o Nicolas Cage não fala uma palavra. Qual que é o nome desse filme? Porque esse filme existiu. Ou eu tô completamente louca. Tanto que ficaram zoando que ia ser o filme de FNAF e... O quê? Quando acabar esse vídeo aqui... Willy Wonderlands, é isso mesmo? Gente, olha... Filme trash é comigo mesmo. Deixa eu ver. É isso mesmo! Parque Maldito! Gente, é a porra de um filme, de um filme com o maravilhoso Nicolas Cage, que tem bonecos animatrônicos e uma história de terror sinistra. E o Nicolas Cage não fala uma palavra! Uma! Ele não tem frase, ele não se comunica. Gente... Eu amo Nicolas Cage, é isso. Perfeito apenas. Inclusive, me lembre, vamos fazer uma sessão de filme trash e a gente vai assistir esse filme. Ele é a figura de... Não, ele é o principal. Só que ele não faz nada, ele é só, tipo, um super fodão. É porque, tipo assim, ele é contra... Uma empresa compra, sei lá o que é aquilo, aquele estabelecimento lá. E aí, ele eu não entendi direito, eu acho que ele tá devendo um dinheiro, não sei, eu só sei que ele é contratado pra limpar aquele lugar. Só que aquele lugar está amaldiçoado. E aí tem umas crianças que vai lá, quer dizer, adolescentes. Eu não sei se é isso, eu vi isso há muito tempo. E aí ele é simplesmente um fodão. É tipo isso. E ele não fala nada.
Ele não fala nada. Gente, ele não fala nada. Salvo engano, esse filme, os roteiristas chegaram com o Nicolas com essa ideia. Ele amou tanto que fez questão de atuar no filme. Gente, o Nicolas Cage, ele é... Gente, ele é. Ponto. Muito bem os designs do jogo, tanto o design de cenário em si, quanto dos animatrônicos. Não é exatamente o design que eu gostaria que eles tivessem, talvez a gente fale disso depois, mas eu entendi por que eles são assim. Só que tá, tipo, super fiel visualmente. E em questão de plot, eles podem ter mudado algumas coisinhas, mas ainda assim, em geral, tá bom. Eu não acho que nenhum fã de FNAF vai virar e falar, nossa, desrespeitaram a história da franquia. Não. Só pelo fato de que ele existe e ele foi feito da maneira que ele foi feito, eu acho que se você for muito fã de FNAF, é meio impossível você não gostar desse filme. Tem tantas referências, tem tantos easter eggs em um nível que dá pra ver que tinha um certo carinho. Não é um filme sem alma, de maneira nenhuma. Pô, o simples conceito de colocar um Living Tombstone na porra do créditos é maravilhoso. Eu achei o cameo do Matt Patty muito cringe, fez eu querer, tipo, me retrair em uma esfera e desaparecer, mas ainda assim é legal que isso existiu, só pelo fato de que isso existiu. É um evento, não sei dizer. Esse é um filme que esfrega na sua cara que ele realmente, genuinamente existe, e eu acho super justo ele fazer isso. Adaptação blockbuster da Blumhouse de um jogo de terror independente que saiu papo de 10 anos atrás. Sim, você pode se gabar por existir, o FNAF, não tem problema não, fique à vontade. Outra coisa que eu gostei é a maneira como lidaram com os aspectos sobrenaturais desse filme e o foco que deram tanto pras crianças quanto pro psicológico do protagonista, Mike. Uma crítica que eu tenho com a história dos jogos é que parece que as crianças que morreram são só estatística, tipo a história sobre um maníaco que mata um bando de crianças, pega o corpo delas e bota dentro de animatrônicos. Tem naturalmente uma tragédia nisso daí. Só que os jogos Vocês meio falaram que... aí, ó. E aí é só um misteriozão. Esse filme, pelo menos, eu senti um pouquinho mais. Personificar mais as crianças, tipo, literalmente fazer as crianças aparecerem como fantasmas, ajudou nisso. E o fato de que os próprios animatrônicos têm algum tipo de papel mais profundo na trama, ao invés de ser só os animatrônicos que estão ali, eles realmente estão agindo e têm autonomia, em particular o Golden Freddy, eu achei legal porque deu uma personalidade mais concreta pra cada um deles. Não são só robôs do mal, tem coisa aí. E conectar aí. Tipo assim, aí esses animatrônicos, eles querem matar a galera. É tipo isso? As crianças botou lá dentro dos bichos, os bichos agora tá amaldiçoado. E aí agora eles querem matar. Quer matar. É isso? Gente, tô me sentindo uma senhora de 80 anos. Eu não faço ideia do que se trata. Isso com o Mike, fazer com que ele interage com essas crianças dentro de um sonho. Tudo isso é bem legal. O drama pessoal do Mike e a maneira como ele tem que interagir com essas crianças pra encontrar o assassino do irmão, até finalmente perceber que não era bem isso que ele estava buscando, era algo impossível, mas ele está traumatizado, então ele não conseguia ver. Tudo isso pra mim é a melhor parte narrativa do filme. Os sets e designs são a minha parte favorita visualmente, e isso daí foi o que eu mais gostei da escrita. Essas partes no sonho são a minha parte favorita do filme. Só que esses pontos também têm alguns problemas, né? Olhando primeiro pra questão do Mike, o drama pessoal dele é que ele quer encontrar o assassino do irmão. Mas na verdade ele quer, sabe, voltar no tempo e salvar o irmão. Coisa que é impossível de fazer e todo o drama vem a partir disso. Só que o plot inteiro do irmão meio que é abandonado. Ele descobre que é morto pela mesma pessoa que matou as outras crianças e botou elas nos animatrônicos. O William Afton até mesmo fala isso abertamente pro Mike. Só que absolutamente mais nada sai daí em relação ao irmão. Onde é que tá o corpo do irmão? Eu não sei. No momento que o Mike percebe que ele não pode voltar no tempo e que ele tem que cuidar da irmãzinha dele, inclusive bom trabalho percebendo isso no final do filme, mas tudo bem, foda-se. O plot todo do irmão meio que é deixado de lado. Parece uma história meio incompleta, no fim das contas. Mas Danael, na continuação, ele vai ser o animatrônico XYZ. Eu acho bem provável. Eu acho bem provável trazer isso de volta uma continuação. Infelizmente aqui, esse plot parece sem resolução. E aí o ponto das crianças. Gosto muito que os animatrônicos são crianças nesse filme. Mas cria uns problemas de tom muito engraçado. Muito fofinha a cena onde eles constroem um forte e tal. É uma pena que eles mataram 4 pessoas, tipo, 10 minutos antes. Não tô dizendo que é ilógico dentro das regras que o filme estabeleceu. É só estranho de ver. Não é nem aquele rolê de, alguma coisa aconteceu com nossos amiguinhos e agora eles são do mal e tentam nos matar. Eles eram assim antes, só que depois a gente descobre que são crianças e aí depois eles ficam do mal e tentam nos matar. É só, tudo bem, não tem um tom consistente ou uma virada de tom que faz sentido. Mas, foda-se, eu acho. Agora, o que eu não gostei, todo o resto, pra ser sincero. Olha só, o filme não é horrível. Não achei o filme uma merda, não achei o filme um cocô. O que eu
gostei isso e eu não gostei tudo. Eu não achei o filme nota 2. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu gostei dele. Eu não gostei do filme, não. Em primeiro lugar, isso daqui é meio que... Eita, eu achei que ele fosse falar que gostou. Beijo, Léo. Muito obrigada por ter ficado até agora. Bom descanso. Dorme bem. filme de terror, mas eu se eu dissesse que eu gostei dele. Eu não gostei do filme, não. Em primeiro lugar, isso daqui é meio que um filme de terror, mais ou menos. FNAF não dá medo, FNAF não é pra dar medo. Sempre que falam isso, eu quero que você pegue a sua própria mão e não só, de novo, FNAF 1 dá muito medo, como ainda uma franquia de terror. Se a franquia de terror não tá causando alguma reação que ela parece estar almejando, então ela falhou em alguma coisa. E esse é o caso desse filme. Não é só que o filme não dá medo, não tem problema ele não dar medo. É que parece que ele não é competente o suficiente em trazer essa atmosfera de medo ou de terror. Quando os animatrônicos estão matando gente, ou tentando matar gente, e a câmera filma eles, é tão seco, eles fazem muito bagulho de tipo, o animatrônico tá aqui, mas ele não tá mais aqui, Só que eles não filmam eles na escuridão, meio ocultos e uma pose um pouquinho macabra, sabe? Não, eles só estão parados ali. O brother tá ali, o brother não tá mais ali. E quando eles estão realmente indo matar as pessoas, eles continuam só sendo totalmente iluminados. Hello! 3 meses sendo uma delícia cremosa. Muito obrigada pelo resub! Como é que você tá? Como é que vai ser o dia? Conte pra nós. Você assistiu esse filme? Você gosta dessa franquia? Nenhum plano mais criativo ou mais interessante mostrando os animatrônicos. E não é que o filme não tá tentando dar medo. Ele claramente está. Senão não teriam 35 mil jumpscares volta e meia. Jumpscares de graça, não vamos esquecer disso. Afinal, Blumhouse. Eu costumo dizer isso, os jogos têm um ponto pra ter o jumpscare. O jogo não é só jumpscare. Se você leva um jumpscare, parabéns, isso foi uma punição porque você perdeu, caralho. Tu fez merda e tu morreu. É só isso, o jumpscare é uma punição. Nesse filme, parece que é pra tentar ocultar o fato de que o filme não consegue trazer tensão. O mais perto que chega são as ceninhas. É que os animatronics têm um sistema que faz sem... Sem que ver um esqueleto fora do traje. Eles pegam o endo e botam num traje. Mas à noite, os animatrônicos não enxergam direito e acham que você é um endoesqueleto sem fantasia. Então eles te forçam em uma fantasia e os mecanismos te matam. E os Entendi nada. Mas é isso aí. Onde o Foxy tá cantando antes de sair correndo e dá um jumpscare muito feio. Nem sair correndo. Eu acho que ver aquela porra daquela raposa correndo na minha direção ia ser mais aterrorizante do que ela só teleportar, que nem parece que ela faz no filme, mas tudo bem. Eu falei mais cedo que por mais que eu goste do visual dos animatrônicos nesse filme, eu não sei se é o visual, entre aspas, correto pra eles. Eu digo isso porque o audiovisual, o jogo de câmera, não trabalha bem o lado de terror dos animatrônicos. O que poderia ajudar fazer com que os animatrônicos sejam um pouquinho mais surrados, seria um pouquinho mais fácil de entregar alguma sensação de nervosismo por parte do público, mas eu super entendo de por que não fizeram isso, afinal os animatrônicos são bem os vilões do filme. Eles são crianças, isso é bem mostrado em muitas cenas, tem as cenas que eles matam os adultos, mas tudo bem, que criança não fez isso, né? Então foda-se, não precisa, só que esse aspecto da falta de terror é algo que realmente me incomodou. As cenas onde a gente vê os animatrônicos nas câmeras, eu me senti quase que ofendido por causa do quão bem iluminados eles estão. O desconforto que passava no primeiro jogo era justamente porque eles estão muito mal iluminados, cara. Aproveitando que eu falei das roupas, tem uma que eu achei uma merda. É a do Springtrap. Essa é a que deveria estar fodida. Essa é que eles tentam deixar um pouquinho fodida. E ainda assim ela é tão limpa que eu só achei engraçada. Ver o William Afton naquela porra daquela roupa só é cômico pra mim. Falando em William Afton. Cara, a contribuição dele nesse plot foi a coisa mais bizarra do mundo. Ele aparece no início do filme. O nome dele não é William Afton. Ele está se disfarçando ou o que seja. E aí ele some o filme inteiro. E aí ele volta. Ele é o vilão final. E ele morre. Em papo de 5 minutos de aparição, não sei. Quando ele tira a máscara pra revelar o cara do início era o tal do assassino, não tem nenhuma revelação, nenhum foco, ele só tira o bagulho, é isso. Ele tá sem óculos também, então vai ver algumas pessoas olham pra aquilo e tipo, quem é esse brother? Além disso, ele só não interage com o Mike depois que ele tira o capacete. Isso é importante de um ponto de vista de catarse emocional pros personagens. O Mike não tem nenhum tempo de reflexão de, nossa, o cara que me deu os trabalhos antes é na verdade o tal do William Afton. Ele queria que eu viesse pra cá e morresse, porque ele matou meu irmão. Caramba, foi isso então que aconteceu. Ele não tem isso porque eles não se veem. Tipo, eles se veem de longe só e não tem nenhum foco.
foco. O filme só cagou pra história do filme. Porque nesse caso em particular, eles estavam muito mais focados em fazer a icônica cena onde o William Afton morre. Foi isso. É só por isso que esse personagem voltou no final. O terceiro ato basicamente não tinha muito a ver com ele. Tudo que teve pra iniciar a parte do William Afton foi a Vanessa falando: qual é, Leque? Ele tá atrás de ti agora. Tá bom. Eu não entendo porque só não fizeram ele realmente ser o vilão final do filme e o terceiro ato ser ele indo atrás tanto do Mike quanto da irmãzinha dele e da Vanessa, quanto talvez alguns outros personagens. Fazer um clímax mais clímax, ao invés de ele aparece lá e aí ele morre. Fim. Não morre, mas vocês entenderam. E junto de tudo isso, eu acho que a coisa que mais afetou minha experiência com esse filme foi o fato de que eu achei ele muito chato. Alguns pontos estavam realmente me dando sono no cinema. Como um filme de terror, ele simplesmente não manda bem em construir as partes focadas no terror. E com uma história, parece que ele tá muito mais focado em só referenciar e trazer as ideias do jogo, ao invés de tentar traduzir a história do jogo pra um filme. Essa história é um mistério, então seria bom a gente ver o Mike realmente investigando, tentando descobrir as coisas. As cenas na floresta são minhas favoritas, justamente porque é um pouquinho disso, só que não é bem uma investigação. Muitas das informações importantes só são diretamente ditas pra ele, e isso faz com que o personagem meio que não tenha muita agência. Ele tá essencialmente só esperando que o plot seja resolvido. E o filme também só é óbvio. Tipo, ok, então, eu já sabia da história, mas ainda assim, muitas das cenas parecem só tratar a plateia como criança. O William Afton, antes de ser chamado de William Afton, vê o sobrenome do Mike e fica muito determinado a fazer com que ele trabalhe na pizzaria. Nossa, será que ele tá escondendo alguma coisa? Vê do ponto de vista de alguém que não sabe nada da história de FNAF e que não sabia que o Matthew Lillard ia interpretar o William Afton, porque todo mundo sabia disso antes do filme sair. É só o bagulho mais óbvio do mundo de não confie nesse cara. Esse cara claramente tá planejando alguma coisa. O filme não é sutil, o diálogo não é sutil. A Vanessa também. Tem um momento na frente do filme que ela fala: ah, eu tô tentando te avisar, você que não entendeu. Amiga, se você tá sendo tão críptica assim, claramente tem algum rolê aí. É só tão óbvio, é uma história só contada pra criança. A maneira como contam a história não é boa. E isso tudo fez com que o filme não conseguisse prender muito a minha atenção. Eu acho que se eu visse em casa, eu ia largar o filme. De novo, ele não é horrível. Só que do ponto de vista de alguém que só gosta de FNAF, não é o super duper fã, uau, esperei isso toda a minha vida, ele é chato. Ele poderia ter sido muito melhor. Se você gostou do filme, eu entendo. Essa porra pra fã deve ter sido um orgasmo de 2 horas. Mas, não. Ele não é, tipo, ruim o suficiente pra eu ficar irritado e fazer um vídeo divertido com isso. Eu achei só ele um filme fraco em geral. Eu consegui ver até o final, eu não quis furar meus próprios olhos com facas, porém não achei nada de particularmente interessante. Eu vou dizer que minha previsão tava errada. Eu tava desde sempre cravando, falando que esse filme parecia genérico, parecia só mais um filme da Blumhouse. Esse filme não é genérico, ele tem uma identidade bem própria e dá pra ver que ele foi feito com bastante carinho. Eu só não acho que ele conseguiu entregar o que eu espero quando eu vou ver um filme. Mas acontece, né? E vocês? Vocês viram? Vocês gostaram? Tem, obviamente, muito mais coisa que eu poderia falar nesse filme, só que eu vou parar por aqui. Se eu conseguir, quando o filme sair em streaming, ou sei lá, eu revejo ele e presto atenção em mais coisinhas e talvez faça um novo vídeo. Mas sem promessa, é claro. É só se eu sentir que eu tenho mais coisa pra adicionar depois. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Ou seja, o Willy's Wonderland, um filme do Nicolas Cage que tem mais ou menos a mesma premissa, e o Nicolas Cage é o personagem principal, ele não fala um A no filme, é muito melhor do que FNAF. Sinto lhes informar, família. É isso. Lidem com isso.